E aí, pessoal, vamos iniciar agora a correção da lista de exercícios correspondente a esse tema aqui, ó. Função polinomial de primeiro grau por meio de seus coeficientes. Esse tema traz como descritor o D145. Reconhecer o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau por meio de seus coeficientes. Então, vamos lá, vamos começar? Então, o primeiro exercício traz o seguinte, ó. Das retas y igual a ax mais b, com a diferente de zero, representadas geometricamente no plano cartesiano, a que tem coeficiente angular positivo e coeficiente linear negativo é... Bom, se ele está falando que o coeficiente angular é positivo, significa então que a função é crescente. Se a função é crescente, a reta tem que estar virada para a direita. Então aqui você já pode descartar a alternativa B, você já pode descartar a alternativa C. Ok. Se ele está falando aqui que o coeficiente linear é negativo, isso significa que encosta no eixo y, na parte negativa. Então, se você olhar aqui na alternativa A, está encostando no eixo y na parte positiva. Não serve como resposta. Se você olhar aqui na alternativa E, está encostando no y no zero. Também não serve. Ou seja, a resposta correta é a alternativa D. É crescente a função, ó. E, além disso, encosta no eixo y na parte negativa. Então, se você marcou a alternativa D, você acertou. Questão 2. A reta que tem coeficiente angular positivo e linear negativo está representada em qual gráfico? Ó, mesma coisa da questão anterior. Então, coeficiente angular positivo, a reta tem que ser crescente, ou seja, voltada para a direita. Isso já faz você eliminar a alternativa B, já faz eliminar a alternativa C. Ok. Então, angular positivo, virada para a direita, e linear negativo tem que encostar no eixo y na parte negativa. Aqui na alternativa A, está encostando no eixo y na parte positiva, então está descartado, não serve. Aqui na alternativa D, ó, crescente, encostando na parte negativa. Essa é a resposta, a alternativa D. Porque na alternativa E, apesar de ser crescente, está encostando no eixo Y exatamente no zero. Então, não serve. Se você marcou a alternativa D, você acertou. Questão número 3. No plano cartesiano abaixo, está representada uma equação y igual a mx mais n. Professor, o que é m? O que é n? Misericórdia. Ele só trocou a letra. É a mesma coisa de você colocar y igual a ax mais b. O m faz o papel do a, o n faz o papel do b. Ou seja, coeficiente angular e coeficiente linear. É a mesma coisa. Então ele quer saber os coeficientes m e n nessa reta são. Bom, observa aqui, ó, que a reta está virada para a direita, ou seja, crescente. A função é crescente. Isso significa que o coeficiente linear é positivo, ou seja, maior que zero. Isso já faz você eliminar a alternativa A alternativa B e só. Agora, observe que ele está encostando no eixo y no 1, ou seja, o coeficiente linear é maior que zero, é positivo também. Então, isso já faz você eliminar a alternativa C e faz você eliminar a alternativa D. Então, coeficiente angular positivo, coeficiente linear também positivo. Se você marcou a letra E, você acertou. Questão número 4. Uma reta R de equação y igual a ax mais b tem seu gráfico ilustrado abaixo. Está aqui.
Sobre os coeficientes A e B, é correto afirmar que, observa, a reta está virada para a esquerda. Então, da esquerda para a direita, ela desce. A função é decrescente. Se a função é decrescente, significa que o coeficiente angular é negativo, ou seja, menor que zero. Isso já faz você eliminar a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E. Agora, observa que está encostando no eixo y na parte negativa, ou seja, o coeficiente linear é negativo, menor que zero. Isso faz você eliminar a alternativa A, ficando então com a resposta correta, letra B. Se você marcou letra B, parabéns. Questão número 5. Observe abaixo a reta R de equação y igual a mx mais n. Está aqui. De acordo com esse gráfico, os coeficientes m e n são o quê? A reta da esquerda para a direita, ela sobe. Então, significa que a função é crescente. Se a função é crescente, o coeficiente angular é positivo, ou seja, maior que zero. Isso já faz você eliminar as alternativas D e a alternativa E. Observa que o gráfico encosta no eixo y na parte negativa. Isso significa que o coeficiente linear é negativo. Ou seja, isso faz você eliminar a alternativa A e a alternativa C. Então, se você marcou a alternativa B, m maior que zero e n menor que zero, você acertou. Questão número 6. Qual é o gráfico que melhor representa uma função polinomial do primeiro grau de coeficiente angular positivo e coeficiente linear igual a 6? Ora, se o coeficiente angular é positivo, a função é crescente. Se a função é crescente, da esquerda para a direita, ela sobe. Então, eu já posso eliminar a alternativa B, que ela está descendo, a alternativa C, a alternativa D, que está constante. Agora, se o coeficiente linear vale 6, significa que tem que encostar no eixo y exatamente no 6. É o que acontece aqui. A alternativa correta é a letra A. Observe na letra B, apesar da função ser crescente, não encosta no eixo y no 6, encosta aqui na parte negativa. Então, também não serve. Se você marcou a alternativa A, você acertou. Questão número 7. Observe o gráfico abaixo. Está aqui. O coeficiente angular da reta que contém o segmento PQ é... Bom, primeiro você vai olhar aqui. Ponto P tem coordenada x valendo 3, coordenada y valendo 7. O ponto Q tem coordenada x valendo 4, 5, 6 e o y menos 2. Então, para você achar o coeficiente angular, você vai fazer y do ponto Q menos o y do ponto P dividido pelo x do ponto Q menos o x do ponto P. Então, vamos lá. Y do ponto Q menos 2 menos o y do ponto P, que é 7, dividido por x do ponto Q é 6 e o x do ponto P é 3. Menos 2 com menos 7 vai dar menos 9. 6 menos 3 vai dar 3. Mais com menos vai dar menos, e 9 dividido por 3 é 3. Então, significa que o coeficiente angular vale menos 3. Se você marcou a alternativa A, você acertou. Questão número 8. Qual é o gráfico que representa a reta de coeficiente angular 1 e coeficiente linear 3? Bom, se o coeficiente angular é 1, positivo, então a reta da esquerda para a direita tem que subir. Então, nós já podemos eliminar aqui a alternativa B, que está descendo, a alternativa C também está descendo. Se o coeficiente linear é 3, é porque tem que encostar no eixo y exatamente no valor 3. Então, vamos olhar aqui. Essa informação já nos faz eliminar a alternativa E.
Então, agora, entre essas duas retas, vamos calcular o coeficiente angular para ver qual é aquele que vai dar 1. Então, por exemplo, aqui na alternativa A, esse primeiro ponto aqui em cima tem coeficientes 0 e 3. E esse ponto aqui embaixo é menos 3 e 0. Para calcular o coeficiente angular, eu vou pegar o y do primeiro menos o y do segundo, dividido pelo x do primeiro menos o x do segundo, que é negativo. 3 menos 0 vai dar 3. Menos com menos vai dar mais, então 0 mais 3 vai dar 3. Opa, o coeficiente angular aqui deu 1. Então, a nossa resposta é a alternativa A. Já podemos descartar, então, a alternativa D. Se você marcou A, você acertou.